A nossa lição desta semana, como já foi dito, tem como título A Mudança da Lei. Mas, se vocês repararem bem, se vocês forem à vossa lição da Escola Sabatina, vocês vão verificar que esta mudança da lei vem entre aspas. E eu penso que tanto é na lição da Escola Sabatina portuguesa, quanto da brasileira, e até mesmo na lição da Escola Sabatina mundial, portanto em outras línguas, deverá vir da mesma maneira. E eu digo que deverá vir da mesma maneira, porquê? Porque na realidade nós não encontramos nas Sagradas Escrituras um texto sequer que diga que o dia de repouso, o dia santificado por Deus lá no Jardim do Éden, após a criação, tenha mudado, ou que qualquer outro mandamento da lei de Deus tenha mudado. Quando nós olhamos para a lei de Deus, conforme ela é apresentada, por exemplo, pela Igreja Católica Romana, nós vamos verificar que eles fizeram, a Igreja fez efetivamente, a Igreja chamou a si alguma autoridade, daquela autoridade que tinha sido dada por Deus aos discípulos, autoridade, mas em nenhum momento Deus deu autoridade para a mudança da lei. Mas esta instituição mudou a lei. Não só tirou o segundo mandamento da lei, como, portanto, a lei deixou de estar dividida em duas partes, como normalmente nós a encontramos, 4 mandamentos da nossa relação para com Deus e 6 mandamentos da nossa relação para com o próximo, passando a ter 3 mandamentos da relação para com Deus e 7 mandamentos da relação para com o próximo. Porquê? Porque foi dividido o 10º mandamento em 2 mandamentos. Mas há muitas denominações que tentam fazer o mais difícil, o quase impossível, encontrar nas Sagradas Escrituras justificativas para a mudança do sábado para o domingo. E algumas dessas justificativas são alguns textos que nós encontramos aqui, por exemplo, em João, no capítulo 20, nos versículos 19 a 23. Eu vou ler só um pedacinho onde diz: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes. Ou seja, Jesus tinha ressuscitado no primeiro dia da semana, Jesus encontra-se com os discípulos no primeiro dia da semana, como se poderia ter encontrado no segundo e no terceiro dia da semana. Em momento nenhum diz que isto significa a mudança, a alteração do dia de repouso do 4º mandamento. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 6 e 7, especialmente no versículo 7, diz: No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Paulo tinha estado com eles durante todo o fim de semana. Ou seja, tinha estado com eles na semana anterior, tinha estado com eles no sábado e no primeiro dia da semana voltou a reunir-se. Da mesma maneira que em muitas igrejas há campanhas de evangelização que se alastram por todos os dias da semana. E ele se encontra mais uma vez. Não encontramos neste texto nada que nos diga que o dia de repouso foi mudado do 7º para o primeiro dia da semana. E em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 1 a 4, diz: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder para ajuntar. Não estamos a falar novamente aqui da adoração. Percebem? Há uma mudança, entre aspas, forçada. Quando nós olhamos para a história, vemos que quem fez efetivamente a mudança do dia de adoração foi Constantino, que para misturar a igreja cristã com a igreja pagã, mudou a santificação do dia de sábado para o venerável dia do sol, ou como se utiliza hoje em inglês o Sunday, em alemão o Sonntag, portanto o venerável dia do sol. E a igreja da altura, a igreja cristã da altura, utilizando um poder que não era um poder dado por Deus efetivamente para isso, mudou então a lei de Deus. Temos aqui esta mudança, uma mudança entre aspas, novamente, conforme nós dizíamos, que não corresponde à realidade. Há determinados comentadores católicos que dizem que as igrejas protestantes, todas elas, são incoerentes com aquilo que pregam. Pregam contra a Igreja Católica, mas, no entanto, aceitam o dia que foi
portanto, instituído pela Igreja Católica, enquanto Igreja Cristã, para ser adorado, alterando assim a lei de Deus dada, e quando a lei de Deus foi dada, era uma lei para não ser nunca alterado. Jesus diz, nem um jota ou um tio será tirado da lei até que eu venha. Um abraço e amanhã voltamos a encontrar-nos aqui. Isto dava pano para mangas, mas infelizmente já se passaram muito dos meus 3 minutos usuais. Um abraço mais uma vez e até amanhã.